Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, eu ia mandar uma mensagem para todos vocês aí antes, mas preferi fazer isso aqui do púlpito no domingo para dizer que ontem a gente não conseguiu estar com vocês, porque a gente precisou visitar as nossas famílias. A gente só vai poder fazer isso agora no final de setembro. Como a comunidade sabe, minha avó, parte da minha família materna, está enlutada, né? Foi muito bom eu poder ir lá, visitá-la. Passei uma tarde com ela, a gente conversou bastante, ela chorou bastante, contou bastante coisa do que eles viveram. Então, foi muito importante a gente ter ido. E por causa disso, porque minha esposa já tinha feito um arranjo na agenda dela de trabalho também, a gente não pôde estar com vocês ontem aqui, mas a gente ficou muito feliz de ver as fotos, ficou muito feliz de saber que vocês comeram pra caramba, que não sobrou nada para a gente, mas a gente fica consolado. Queridos, vamos abrir nesse texto da Escritura, que é a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Esse é talvez um dos trechos mais conhecidos do Novo Testamento, e com certeza dentro do corpo paulino é um dos textos de Paulo mais conhecido. A gente está nessa série, na qual a gente está caminhando desde o finalzinho de julho, né? Romanos 12 diz assim, vamos ler todos juntos, são só 2 versículos, é um texto bastante pequeno, muito conhecido. Vamos todos juntos? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós sabemos que para cada um de nós há uma boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Isso é maravilhoso de saber que você não apenas nos criou de maneira única, de maneira tão específica, mas que o Senhor também sonhou para cada um de nós uma existência cheia de significado, cheia de propósito, e que por causa disso há uma boa, perfeita e agradável vontade sua para cada um de nós. Espírito Santo gera uma intimidade, gera uma capacidade no nosso ouvido de ouvir e discernir a tua voz, de tal forma que nós possamos saber, discernir e comprovar, experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajuda, nos guia nos caminhos da vida. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse ano a gente está trabalhando o tema do ano, que é seguindo a Jesus pelos caminhos da vida. Eu vou mexer no púlpito, o pessoal da comunicação vai querer me matar. E como é que a gente sabe, de fato, se a gente está seguindo a Jesus pelos caminhos da vida? Como a gente tem conversado nas últimas semanas. Nós saberemos se estamos seguindo a Jesus, de fato, nos caminhos da vida, se nesse segmento de Jesus, nessa proximidade de Jesus, as características do mestre vão se infiltrando em nós. Note que muitas vezes as pessoas acham que um mero entendimento intelectual da doutrina já é o segmento de Jesus, que o fato de nós termos experiências místicas, arrepios e tal, que isso é um sinal certamente de que eu estou andando com Jesus, mas o Novo Testamento não deixa dúvida. Se o nosso caráter está sendo transformado, moldado, modificado, esse é um sinal inequívoco de que nós estamos caminhando com Jesus. Então, se eu estou caminhando com Jesus há 1 ano, 2 anos, e eu não vou vendo sinais de mudança em mim mesmo, se eu vou vendo no espelho o mesmo rosto, as mesmas lutas, os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, isso deve acender na nossa cabeça, como discípulos de Jesus, uma luz amarela enorme, para que eu pare, me acalme
e faça perguntas essenciais a respeito do meu seguimento de Jesus. Hoje a gente vai ver uma característica que sempre me chamou muito a atenção no Mestre e em muitos discípulos ao longo da história, que é a capacidade de inconformidade. Nós somos uma geração muito curiosa, digamos assim, porque se você fizesse uma mera análise do discurso, né, da nossa geração, um discurso que é reformista, um discurso que é contra toda opressão, contra toda conformação, um discurso no qual as pessoas estão se rebelando contra padrões e contra imposições e tal, você chegaria à conclusão de que a nossa geração é a geração mais inconformada da história, a geração mais reformista da história. E, no entanto, quando você olha um olhar mais crítico para os lados, você vê que a nossa geração é a geração que mais se conforma. Mais se conforma. As pessoas se rebelam contra o governo e contra as vozes ditatoriais do sistema, mas compram a última moda. Sem perceber que isso é uma conformação a um padrão. Elas aceitam tudo aquilo que é dito, escrito e publicado das mídias sociais como verdade pura e absoluta. Elas seguem os youtubers e os digital influencers, aceitando cada vírgula e ponto que é dito ali, sem perceber que isso é uma conformação. Ou seja, nós somos a geração que tem se conformado às pressões do mercado, ao marketing, à moda, às mídias sociais, e todas essas forças têm formatado a vida da nossa geração. Se você olha para Jesus, você vai ver uma pessoa completamente comprometida com o seu momento histórico, social. Jesus era uma pessoa no meio das pessoas, mas Jesus era uma pessoa totalmente diferente daquelas pessoas. Jesus conseguia ter uma outra perspectiva da vida, Jesus conseguia ter uma outra prática, Jesus conseguia ser realmente diferente, sem forçação de barra e sem chatice, o que é mais importante. Jesus era de fato um inconformado assim, digamos, humilde, modesto, um inconformado que não precisava gritar o seu inconformismo no megafone, porque a sua postura já mostrava isso daí. Hoje nós não vamos caminhar num texto propriamente evangélico, a gente está saindo do território dos evangelhos pela primeira vez nessa série, mas porque esse texto de Paulo, ele fala muito especialmente sobre isso daí. O texto aos Romanos, a Epístola aos Romanos, é um dos textos mais importantes da história, ele faz parte do cânon literário, mas ao mesmo tempo ele aponta, né, embora a gente leia, tenha lido Romanos, John Wesley, Agostinho, Martinho Lutero, eles foram apaixonados por Romanos, grandes expositores de Romanos, Martin Lloyd Jones também, mas a Epístola de Paulo aos Romanos, vamos dizer bem a verdade, ela não é propriamente um texto fácil de ler, ela não é, né? Esses dias eu fiz uma leitura de Romanos inteiro e fiquei surpreso de ver assim a complexidade, a profundidade das coisas que Paulo trata aqui. Mas, se você entende o contexto desse texto, talvez isso faça sentido. Por quê? Porque Paulo não conhecia os cristãos romanos. Ele já tinha plantado algumas igrejas, ele está provavelmente no 15º ano do seu ministério, ele sabe de uma igreja cristã que existe em Roma, mas não foi ele que plantou essa igreja, e você descobre no final da epístola que ele não conhece pessoalmente esses cristãos romanos. Ele ouviu falar dessas pessoas. Então, por que Paulo se atreve, com muitas aspas, a escrever para uma igreja a qual ele não plantou e a qual ele não conhece? Em primeiro lugar, porque Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. E ele se sentia numa posição de compartilhar o entendimento da fé cristã que podia contribuir para a profundidade daqueles cristãos que estavam lá em Roma. E o segundo ponto é o seguinte: Roma era a capital do império. Roma era a capital do mundo naquele momento. Roma tinha aproximadamente 10 milhões de pessoas vivendo no entorno ali de Roma, como se fosse uma grande rio. 10 milhões de pessoas, irmãos, que loucura! No primeiro século.
Que doideira, 10 milhões de pessoas. Todas as estradas pavimentadas do mundo antigo passavam por Roma. Havia a Pax Romana, ou seja, muitos mecanismos para se manter a paz e para que as estradas que saíssem de Roma levassem, né, cartas, documentos para os lugares mais extensos do império. Então era um lugar muito estratégico para o evangelho, mas ao mesmo tempo era um lugar que pressionava muito os cristãos. Por quê? Porque Roma era um lugar rico, das pessoas poderosas, das pessoas influentes, e era a sede do paganismo do mundo antigo. Então todo cristão que vivia em Roma vivia sob uma intensa pressão da cultura. Vivia sob uma intensa pressão para que ele, sendo cristão, abrisse mão dos seus comprometimentos cristãos e se tornasse um cidadão romano comum. E como era o cidadão romano comum? Eram pessoas que serviam múltiplos deuses, tinham múltiplas relações. Então, a fidelidade conjugal não era um preceito profundamente romano. Eram pessoas que eram muito violentas. A violência fazia parte do menu da alimentação de um romano normal, né? Conta-se uma história que Pôncio Pilatos, quase que por um capricho, crucificou 200 pais de família num dia só na Judéia, para sufocar um certo mal-estar que houve. Então, era uma sociedade muito cruel. Era uma sociedade muito injusta, era uma sociedade de muito poder, era uma sociedade muito mundana, no sentido em que a gente costuma atribuir essa palavra. E por isso Paulo escreve a esses cristãos para confirmar sua fé. E se você conhece um pouco dos escritos paulinos, você vai saber que Paulo, ele tem uma maneira própria, né, de ajustar os seus textos, as suas epístolas, e basicamente consiste assim. Num primeiro momento, ele faz uma exposição doutrinária. E o que significa essa exposição doutrinária? Basicamente, ele diz o seguinte: ele conta para os romanos, para os efésios, para os filipenses, para os gálatas e para os colossenses, em primeiro lugar, tudo o que Deus fez por eles na cruz em Jesus Cristo. Então, Paulo sempre abre com longas introduções que são, digamos, teológicas. E isso acontece também na epístola de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele apresenta a necessidade da salvação tanto para os judeus quanto para os gentios. Do capítulo 4 até o capítulo 7, ele fala de dois temas: justificação pela fé em Jesus Cristo e santificação por meio do trabalho do Espírito Santo. A partir do capítulo 9, capítulo 11, ele trata de um tema específico, a questão polêmica da posição dos judeus no plano salvador de Deus, uma vez que eles haviam rejeitado o Messias. Então ele faz uma longa exposição do que é o Evangelho, de tudo que Jesus fez, morrendo na cruz do nosso lugar para nos justificar e enviando o Espírito Santo ao nosso coração para nos santificar. Então ele introduz o capítulo 12, que é a seção final da sua epístola, basicamente para fazer as aplicações. Porque a ideia de Paulo é o seguinte: se Deus fez tudo isso por você, e você sabe disso, então que resultado isso tem que gerar? Como é que nós respondemos a um Deus que fez tudo isso que eu acabei de dizer em Jesus Cristo? Se você crê que Deus enviou o seu Filho para que ele morresse na cruz por você, e que esse plano foi traçado antes da fundação do mundo, e se você sabe que além de ter enviado o seu Filho, ele enviou o Espírito ao seu coração, para que ele pudesse adotar você e ensinar você a orar dizendo Abba, Pai. Se você crê em tudo isso, então, como nós viveremos agora? E ele começa a falar sobre isso no capítulo 12, com um baita verbo, que é peço, rogo, imploro. Esse verbo aqui, né? Portanto, irmãos, portanto, tipo assim, por tudo isso que nós acabamos de conversar, até esse capítulo 11, rogo. O que é rogo? É quase como se Paulo estivesse se jogando ao chão, juntando as mãos, ajoelhado e pedindo, pelo amor de Deus, eu rogo, eu imploro, eu peço encarecidamente a vocês, que vocês se apresentem a Deus como uma oferta viva. Então Paulo ele utiliza aqui uma metáfora que vem do ambiente religioso. Ele usa a metáfora de um holocausto, ele usa a metáfora de um bichinho que você sabe do Antigo Testamento,
era trazido pelo adorador e esse bichinho morria num ato de adoração. Então ele pede que nós, entendendo tudo o que foi exposto a respeito de Jesus Cristo, nós nos apresentemos como um sacrifício, e ele usa 3 adjetivos: vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro adjetivo, vivo, é muito curioso, porque todo o sacrifício do Antigo Testamento é basicamente um sacrifício morto. É um sacrifício que morre. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se você entendeu tudo que Deus fez por você em Jesus Cristo, e se você entende que o sacrifício de Jesus é suficiente e que animais não precisam mais morrer, porque perdeu completamente a função você entregar um cordeirinho lá no templo, porque o cordeiro de Deus já foi morto, e o sangue puro desse cordeiro de Deus é definitivo. Então eu não peço que vocês vão ao templo e façam atos de adoração. Não, eu peço que vocês pisem em cada área da vida e vejam a si mesmos como um sacrifício, não como um sacrifício que morre, mas como um sacrifício que vive para a glória de Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Então a primeira coisa que Paulo nos pede é que nós possamos olhar a nossa própria vida como uma vida de resposta a tudo aquilo que Deus fez. E aí então ele cita esse negocinho que todo presbiteriano adora, ama, né? Que é o vosso culto racional. E a gente usa esse texto para limar os pentecostais até a bala chega, não é verdade? Não, porque esse culto que é irracional, esse culto que é irracional. Meus queridos, não tem absolutamente nada a ver. Culto racional aqui é latreia lodiken, que quer dizer o seguinte, que é um culto razoável, que é um culto que faz sentido, que é um culto que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Ou seja, não é um culto racional no sentido da razão que despreza o coração. É o seguinte, que é a sua resposta consciente àquilo que Deus te deu no Evangelho. Quando você fala assim, rapaz, eu não posso cometer esse pecado aqui, eu não posso ser injusto com o meu vizinho desse jeito, eu não posso falar com a minha esposa desse jeito, eu não posso tratar meu filho desse jeito por causa daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, você está oferecendo a Deus um culto que vem do seu entendimento do Evangelho. É isso que é o culto racional, é um culto razoável, é um culto consciente, é um culto que é uma resposta deliberada a Deus na vida comum, na vida diária. Por fim, Paulo diz assim: se vocês oferecerem os corpos, as vidas de vocês em culto a Deus, então, ao mesmo tempo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem é uma palavra grega extensa, mas basicamente é a ideia de entrar no esquema. Systemakizo, que é entrar em um esquema. Então, Paulo está pedindo, não entrem num esquema do padrão do mundo. Basicamente, como é que isso funciona? Quando nós não oferecemos a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, em resposta a Deus no Evangelho, não é o Evangelho que está dando forma à nossa vida. Não é o Evangelho que está dando formato ao meu viver diário. Se não é o Evangelho, o que é? Paulo vai dizer que é o mundo. E o que é o mundo? O mundo não é o mundo, o espaço que está fora da igreja. O mundo é todo um sistema de valores, de pensamento, de prioridade, de coisas que são importantes, que é contrário e invertido ao reino de Deus. Note o texto que foi lido aqui na liturgia. Não pensem como pensam os gentios. Os gentios se preocupam com o que comer, com o que beber. Eles têm as prioridades erradas. Vocês que conhecem a Deus se preocupam com a justiça do reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Note que ser alguém que é envolvido pelo mundo não diz respeito tanto à música que a gente ouve em casa, não diz respeito tanto à roupa que a gente veste ou ao linguajar que a gente impõe no meio de semana, mas tem a ver também com valores e com prioridades.
Eu não consigo entender crentes que se acham tão fundamentados na palavra, mas que valorizam muito mais o dinheiro do que a família. Que valorizam mais a carreira do que os filhos. Que têm prioridades invertidas. Note, dinheiro é ruim? Não. Carreira é ruim? Não. Mas no reino de Deus as prioridades estão no lugar conforme a palavra de Deus. Então Paulo pede que nós não nos amoldemos ao padrão do mundo. O que é se amoldar? É tomar a forma. Você pode fazer um bolo de laranja, você pode fazer um bolo de chocolate, mas a forma determina o formato visual do seu bolo, não é verdade? É isso. É isso. Existem uma série de formas que tentam nos formatar, que tentam dar formato à nossa vida. E quais são essas formas? Vamos falar de algumas delas. Em primeiro lugar, as formas que tentam formatar a nossa vida, que não o Evangelho. A forma da família. A primeira forma que a gente muitas vezes tem que descartar para seguir a Jesus é a forma da família. É quando nós nos tornamos incapazes de ver e criticar os valores da nossa família que não se alinham com o Evangelho. É aquela coisa do tipo assim, eu sou igualzinho ao meu pai mesmo. E aí cita uma característica péssima do pai, que é ser turrão, por exemplo. Que é ser cabeça dura, teimoso. Não, lá em casa é assim mesmo, a gente não leva desaforo para casa. E quem disse que isso é um valor para a gente se orgulhar? Muitos cristãos, eles querem seguir a Jesus, mas querem manter os padrões e as formas da sua família. Mas a sua família não é cristã, ou não vive profundamente o cristianismo. Então essa é uma forma que a gente em algum tempo vai ter que rever. São valores que a gente recebeu e que às vezes a gente até acha importantes, mas que a gente talvez tenha que colocar num outro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, a forma do tempo. Aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito de um tempo. Todo cristão moderno que viveu 100 anos antes de nós, ele lidou com questões muito diferentes das nossas. Muito diferentes. Por exemplo, a gente tem alguns textos de C.S. Lewis, em que C.S. Lewis ele fala do esnobismo cronológico do cristão moderno. Então, como é que era isso? Tudo aquilo que era velho, antigo, era desprezado pelo cristão de 100 anos atrás. Porque tudo aquilo que não é moderno, não é bom. Essa era a cabeça do cristão de 1900. Na cabeça do cristão de 2000, são outras questões do nosso tempo. Você quer ver uma coisa? Nós vivemos num tempo de esvaziamento das noções de verdade e erro. Todo mundo sabe disso. Isso se chama relativismo. Nós vivemos num tempo relativista. E eu fico muito preocupado quando eu encontro com um jovem cristão que começa a pisar na faculdade e começa a ver o professor dele de sociologia, de filosofia e tal, e ele chega na igreja e fala assim, pastor, porque esse negócio de religião é uma coisa totalmente da sociedade, é uma convenção, não é verdade? Negócio de certo, errado, pecado. Quem define pecado é a sociedade, porque para os índios não é errado andar nu, por exemplo, lá. Aonde que o cara vai chegar? Eu já corto um trechão do caminho e falo assim, então nada tem a ver mais. Então, eu falo, não, nada tem a ver. A gente tem que seguir nossa consciência. Siga o seu coração. Se o seu coração está naquilo ali, então aquilo ali é de Deus. Deus é amor, pastor. Aí eu falo assim, então, mas o amor não é Deus. E o Deus de amor que se revela na Escritura também é um Deus de justiça que manda pecadores renitentes para o inferno. Ou você vai ler apenas alguns trechos da Bíblia que você gosta? Nós, cristãos pós-modernos, só lemos os trechos fofos da Bíblia. Os trechos em que Jesus fala do inferno, a gente, ai meu Deus, Jesus está falando do inferno aqui, ai meu Deus. Aí a gente inventa uma série de interpretações altamente, meu irmão, parece acrobacia no ar. Pirueta tripla para dizer que Jesus não está dizendo aquilo que obviamente Jesus está dizendo. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com esse papo de não tem a ver e de não é bem assim. Cuidado, cristão universitário, que está pisando na universidade e que está sendo tragado pelo zeitgeist, pelo espírito do nosso tempo, pela forma ideológica.
que acha que é mais importante se declarar como sendo de esquerda do que afirmar a veracidade do Evangelho. Que acha que, de fato, se você é cristão, você tem que ser de direita. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma bobagem do nosso tempo. Os cristãos do tempo de Jesus não eram nem de um lado nem de outro, eles só entendiam que eles tinham que se obedecer às leis civis, aquelas que estivessem debaixo da verdade de Deus. É muito simples, me parece, mas nós criamos uma maçaroca para confundir o ponto essencial, que é o ponto do Evangelho. E além da forma da família, além da forma do tempo, a forma da cultura. A forma da cultura. Eu fico muito preocupado porque esses dias eu comecei a perceber como às vezes a gente está tão imerso na cultura que a gente vai se dessensibilizando para algumas coisas. Por exemplo, a gente acha violência normal, não é verdade? A gente acha, porque a gente assiste filme de violência toda semana. Então matar, tiro, gente sangrando, isso entrou na nossa rotina. De tal maneira que a gente já não consegue olhar para a nossa realidade com um certo choque, com uma certa estranheza. E aquilo que não nos causa estranheza, não nos mobiliza. Então eu vejo que muitos cristãos eles estão convivendo com um estado de violência generalizado, sem que aquele inconformismo da fé cristã apareça nas suas mentes e nos seus corações. Eu entrei em crise um dia, porque eu gostava muito de assistir MMA. E não venham depois comentar essa fala minha fora do contexto, dizendo que eu sou louco, que eu sou fundamentalista, que tal coisa. Só me ouça. Mas um dia eu falei assim, rapaz, que sentido tem, né? Dois caras. É um esporte, eu sei disso tudo. Mas um com supercílio assim, arrebentado, sangrando, e o outro ali por cima e tal. Se o juiz não para, um mata o outro. E eu estou aqui dando ibope para esse tipo de coisa. Eu entrei numa crise comigo, entrei numa crise e conversei com pessoas, alguns acharam que não tinha nada a ver, mas eu fui tocado naquele momento e falei assim, bom, eu vou parar de assistir isso um tempo para eu tentar entender esse mal-estar. Veja bem, meu irmão, não estou te desaconselhando entendeu? A tirar a sua assinatura do FC Card. Pode continuar com o FC Card, vai tranquilo. Só peço que você olhe para a sua realidade pela ótica da palavra que você diz que você crê e que eu creio. Porque nós estamos achando coisas normais que não são normais. Nós estamos vendo coisas ao nosso redor, mas tudo isso é a pressão da cultura. A cultura é uma força opressora e ela tenta nos controlar. Pense nisso. A cultura, o marketing, a televisão e tudo, um aparelho enorme à sua volta, diz quem você tem que ser, não é? O tempo todo. Você tem que ser o cara bem-sucedido, você tem que ser famoso, você tem que ser rico, você tem que ser magro, não é? Tem que ser magro, tem que ser cabeludo. Aí o Beto, pô, aí não dá. Tem que ser cabeludo, não pode ser careca, não pode ter ruga, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Fisicamente, essas forças, elas tentam nos formatar, mas não apenas no nosso comportamento físico. Por exemplo, a cultura quer dizer para você o que você tem que ter. Você tem que ter uma casa num lugar bacana, você tem que ter um carro do ano, você tem que ter um celular atual, você tem que ter marca de roupa tal, você tem que se vestir assim, você tem que se vestir assado. E aí depois ela quer dizer para nós como nós devemos viver. Você tem que ser feliz. Você tem que ser realizado. Você tem que achar contentamento no seu trabalho. Você tem que ser feliz. E aí vem um filósofo francês e escreve um livrinho, escrito A Tirania da Felicidade. O problema não é que a gente queira ser feliz, isso está no interior humano. Mas é que nós somos obrigados a sermos pessoas felizes, sorrir o tempo todo. Nós temos que estar felizes. E é óbvio, é senso comum, é só usar o bom senso. Ninguém acorda feliz todo dia, meu amigo. A vida é feita de altos e de baixos. E nos dias baixos, o que a gente faz? A gente se sente feliz? Não, eu me sinto triste. Eu vou falar de mim. Eu sinto triste, eu fico deprimido, eu durmo pra caramba, eu choro, eu oro, coloco minha tristeza diante de Deus, reclamo, faço terapia, reclamo.
porque eu sei que ali naquele momento eu tenho que extravasar a minha dor, eu tenho que passar por aquilo. Mas a cultura não permite isso. Não, a nossa cultura não permite que você seja você. Você tem que ser aquilo que ela ordena que você e eu sejamos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não existe nenhuma vida que não seja uma oferta viva, um sacrifício vivo. A grande pergunta não é se você está sacrificando sua vida. Eu não estou perguntando se a sua vida é uma oferta viva. Eu estou afirmando que ela é. Eu só quero saber para quem. Porque Paulo pediu que nós oferecêssemos a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus. Mas, se a nossa vida não for como um sacrifício vivo a Deus, certamente a nossa vida será um sacrifício vivo a algum dos ídolos do nosso tempo. Então a sua vida, ela é um sacrifício vivo. Nós só precisamos saber para quem. E qual que é o impacto disso tudo para a gente finalizar? No versículo 2, Paulo diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo. E se você apurar o texto, você vai ver que Paulo dá um motivo para isso, não é verdade? Como é que está no finalzinho do versículo 2? Para que vocês sejam capazes de discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos repetir, não se amoldem demais a esse mundo, para que vocês sejam capazes de discernir, ou seja, entender, ver, perceber e comprovar, que é experimentar na prática, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note, hoje nós devemos ter aqui mais ou menos 100 pessoas, nós juntos como comunidade adorando a Jesus Cristo. Imagine no detalhismo de um Deus que tem um plano, uma vontade para cada uma das nossas vidas. Olha só, pense, o Deus que criou você não criou você e te colocou no universo e falou agora se vira, você não é problema meu. Quando Deus criou você com as características únicas que você tem, Ele desenhou um design de vida que se coaduna completamente com quem você é e onde você está. É por isso que Paulo diz nesse texto que Deus, para cada um de nós, tem uma vontade, tem um desígnio, tem um propósito que é bom, perfeito e agradável. Agradável. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem um caminho com você. Deus tem um caminho só com você. E esse caminho não exclui pedra, espinho, mas ele é perfeito. Ele é bom. E no final será agradável para o seu coração também. Mas aí eu entro naquela pergunta clássica de gabinete. Clássica. Muito clássica. Que diz, pastor, mas como discernir a vontade de Deus? Paulo diz assim: apresente a sua vida como um sacrifício integral. Viva para o Senhor como uma resposta a tudo aquilo que Ele fez por você no Evangelho. Ponto 1. Ao mesmo tempo, não se amolde demais a esse padrão desse mundo. Porque se isso for ao contrário, se você se amoldar ao padrão desse mundo, e se você não oferecer a sua vida a Deus, sabendo de tudo o que Ele fez por você, você será cego, surdo para a vontade de Deus. Você será incapaz de discernir entre a direita e a esquerda. E isso fará com que você tome decisões absolutamente terríveis na vida. Terríveis. Das mais simples às mais complexas. Decisões que vão destruir você. E que tornarão sua vida vazia, sem sentido e sem propósito, porque essa não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Meus irmãos, se nós ouvirmos todas as vozes que tentam nos cativar, nós não ouviremos a única voz que pode nos guiar. Então nós temos que ser cristãos inconformados. Nós não podemos nos sujeitar às vozes que digam, vá, volte, sente, levante, se vista desse jeito, priorize aquilo outro. Não! Nós não podemos acatar isso.
Eu não consigo conceber cristãos que foram salvos pela cruz para viver para esse mundo, no sentido de que viver para esse mundo é colocar importância em tudo, dar ênfase em tudo e deixar Deus de fora de tudo. Eu não consigo entender isso. Meus irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida como uma oferta, como um sacrifício vivo. E não nos conformarmos às vozes que tentam nos formatar, nos agrilhoar, nos prender, para que nós sejamos capazes de ver, discernir e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Paulo diz que só há uma maneira da gente viver totalmente para Deus. E isso se chama inconformismo. Eu quero contar 2 histórias aqui para finalizar. Uma minha pessoal e uma de uma ovelha. Uma pessoa conheceu a Jesus através do nosso ministério há um tempo. E essa pessoa, cara, ela foi muito pressionada pela forma da família. É bonito isso daí, E aí, essa pessoa se converteu, a família era de outra religião, e a família pegou pesado com essa pessoa, pegou pesado. Assim, sabe, começou a colocar de lado no tecido familiar, tirou o suporte emocional, tirou o suporte afetivo, só reprovação, só crítica. Quando chegou o dia do batismo da profissão de fé, a família não compareceu. Tipo assim, começaram a tratá-la como uma estranha mesmo. Mas ela, essa pessoa veio compartilhar isso comigo e eu falei, olha, nós todos somos provados no caminho do discipulado. E muitas formas tentam nos formatar. Mas se você for firme, Jesus vai honrar você. Jesus vai honrar você. Meus irmãos, passaram-se 2 anos. É lógico que para todo mundo ser pressionado, meio que rejeitado pela sua família, é uma experiência, irmão, de um sofrimento, de banho de sangue. Mas essa pessoa permaneceu firme. Ela continuou seguindo a Jesus. E houve um momento em que a família dela passou por uma crise. E quando essa família dela passou por uma crise, o que os pais dela pediram? Para que ela compartilhasse uma palavra e orasse com eles em determinado momento. Para que ela, isso era inconcebível para ela no começo da caminhada. Inconcebível. Mas aconteceu. Porque ela foi se inconformando. Note, inconformar é não entrar na forma. Mas todos nós desejamos entrar na forma, meu irmão. Ninguém quer se sentir como o esquisito, o de fora, o estranho. Não é verdade? O diferentão. Ninguém quer ser o diferentão. Todo mundo quer caber na forma. Mas note, é uma escolha. É uma escolha. O Evangelho nos propõe uma escolha. E isso é o que Hasselgrave chama de teologia do veredito. O que quer dizer? Quer dizer que tendo ouvido de Jesus, tendo discernido de Jesus, nós somos convidados a tomar uma decisão sobre Jesus. E não há 3 ou 4, há 2 decisões. Ou você o crucifica ou você o segue. Não tem mais opções. Em algum momento nós temos que nos decidir. A minha experiência pessoal foi assim. Eu estava desviado da comunidade cristã, desviado mesmo, loucaço, vivendo a vida do meu jeito, depois da morte da minha irmã. E aí eu retornei para o seio da comunhão, fiz uma aliança com o Senhor e comecei a caminhar. E aí, depois de um tempo, minha família me abordou, porque eu tinha chegado da Jocum, estava magérrimo, assim, descaldado daqueles 5 meses de treinamento, de viagem missionária. E a minha família sentou comigo e falou assim, pode falar, Jefferson, você está com AIDS, não está? Você está com AIDS. Pode falar, Jefferson, você é homossexual. Você está traficando. Eles conseguiam imaginar tudo, menos que eu era um cristão comprometido e seguindo a Jesus Cristo. E o olhar deles era para mim, era assim.
Eu tive que conviver com esse olhar da minha família, assim, desconfiado, um olhar, assim, quase que de tristeza na minha direção. Mas eu suportei estar fora daquela forma. Suportei e foi difícil. Mas hoje é muito legal. Eu tive a oportunidade de dar um testemunho do Evangelho no falecimento do meu avô. Eu cheguei lá tarde demais para o culto. O culto foi ao meio-dia, eu só cheguei lá 12:40, o culto já tinha acabado. Mas meu avô foi uma figura pública na nossa cidade. E então o corpo dele foi para ser velado na Câmara dos Vereadores da cidade. E lá me deram a palavra. E eu compartilhei da Sagrada Escritura, falei do meu avô, mas falei assim, eu sei que isso daqui é um lugar, é um ambiente secular, é um ambiente laico, mas eu peço liberdade para abrir, para expor e comentar a Sagrada Escritura. Eu abri a Bíblia e preguei a Bíblia. E um padre me mandou uma mensagem na segunda-feira, me parabenizando pela exposição bíblica e dizendo que bom que tinha uma voz cristã ali para glorificar o nome de Jesus Cristo naquele lugar. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque não era só as pessoas ou a comunidade tamontense que estava ouvindo a Bíblia ali, era a minha família, meu pai, os meus primos, aquela gente que há 10 anos atrás me perguntou se eu estava com AIDS, se eu era traficante, se eu estava comendo fígado de criança no almoço. Mas aquela família que Deus me enviou para ser um missionário e para ser uma bênção. Meu irmão, você em algum momento vai precisar tomar uma decisão. Em algum momento. Eu te digo, Deus é muito gracioso e Ele dá todo o tempo que a gente precisa. Mas Ele não vai te dar todo o tempo do mundo. Em algum momento você vai precisar se definir em que relação você está com Cristo. Se você é aquele que o segue, se você é aquele que o crucifica. Em algum momento você terá que dizer, e de Cristo o que faremos? Perguntaram a Pôncio Pilatos. Então eu quero te dizer o seguinte, não saia daqui hoje confundido. Quanto mais você ouve do Evangelho, mais responsabilizado você está. Quanto mais você ouve da Sagrada Escritura, mais responsabilizado você está, menos desculpa você tem. E eu faço como Paulo, eu rogo, eu imploro, eu te peço, ajoelhado no meu coração, que você ofereça a sua vida ainda hoje a Jesus, ainda hoje, como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável, para que você possa discernir e comprovar aquilo que Deus tem para você. E de Cristo, o que faremos? Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos que hoje você está glorificado, ressurreto, glorioso. Você nos diz, a nós, a sua igreja, alegrem-se comigo, porque eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci a morte, a todos eu venci, e assentado estou em trono, em glória, meu é o domínio, minha é a majestade, minha é a autoridade. Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nosso coração se alegra em você. No nosso seguimento a você, nós teremos que jogar muitas formas fora. Nós teremos que sair dos padrões. Nós teremos que nos inconformar. Nós teremos que ser transformados na nossa mente, renovados no nosso entendimento. Mas o nosso pedido é, Espírito Santo de Deus, não deixa a chama que um dia ardeu em nós esmorecer em nome de Jesus. Faz com que haja no nosso coração um ardor pelo Evangelho, um fervor de desejo de estar contigo e de conhecer a Ti mais do que todas as coisas na vida. Jesus Cristo nos chama e nós te seguiremos pelo caminho. Nos guia em cada esquina dos caminhos da vida. Tem piedade de nós, nos ajuda.
Se estamos tombados, desanimados à beira do caminho, nos ergue pela mão, nos põe sobre os pés, nos firma na tua graça e nos leva contigo pelo caminho afora. Nós não queremos nenhum outro mestre, Jesus. Nós não queremos nenhum outro guia. Nós não queremos nenhum outro redentor. Ninguém será o bastante, nada bastará. Mas a graça que nós temos em ti é o bastante. O amor que nós encontramos em ti é o bastante. Jesus nos dá a condição de hoje ainda oferecermos a nossa vida a ti como um sacrifício vivo. Faz com que pela tua graça nós não nos amoldemos a esse mundo. E abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos discernir e viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos assim, com fé, no nome de Jesus Cristo. Amém.